Esse ano, particularmente, me parece um ano mais amargo, assim. Terrível. Um ano com muitos casos policiais que chamam a atenção de todo mundo, né? Aconteceu em Santana de Parnaíba, em São Paulo, e pouco se falou desse caso nos jornais até agora. As vítimas são Tereza Cobra e Wilson Tafner, um casal morto a facadas, e os principais suspeitos são a filha e o genro. É um caso ainda cercado de muito mistério. E a nossa equipe conseguiu ontem entrar no condomínio onde aconteceu o crime, lá em São Paulo, e onde moram os principais suspeitos ainda. E também conversamos com os vizinhos que conheciam bem o casal assassinado. Vamos entender melhor os detalhes dessa história. Rodou. Um crime bárbaro, cheio de mistério, que coloca a filha e o marido dela no centro das investigações sobre a morte dos pais. Santana de Parnaíba, região metropolitana de São Paulo. É neste condomínio de chácaras e casas de veraneio que a advogada Roberta Tafner, de 29 anos, vive com o marido, Williams de Souza, de 33. Era aqui também que os pais dela, a advogada Tereza Cobra, 60 anos, e o empresário Wilson Tafner, 64, vinham nos finais de semana. Eram separados, mas se davam bem e costumavam vir juntos. Tinham muitos amigos. É uma pessoa amável, amigável, né? Sempre alegres, né? Sempre festeiros, vamos dizer assim. O Wilson gostava muito de ficar aqui, a Tereza de vez em quando viajava, fazia cruzeiros, né? Agora, o Wilson ele gostava de ficar aqui, ele chamava isso aqui de paraíso. Isso aqui era um paraíso para ele. No dia 2 de outubro, Tereza e Wilson foram a um churrasco na casa dessa vizinha. Saíram de lá pouco depois da meia-noite, como mostram essas imagens das câmeras de segurança. Foi a última vez que foram vistos com vida. O que aconteceu depois é o que a polícia tenta desvendar. Já se sabe que Wilson foi atacado na cama quando se preparava para dormir. O empresário levou 10 facadas. Tereza, que estava no quarto ao lado, se assustou com os gritos e se levantou para ver o que acontecia. No corredor, levou 16 facadas. Várias linhas de investigação foram descartadas. Sobraram 2. A de latrocínio, roubo seguido de morte, e a que os policiais consideram a mais provável, que aponta para o envolvimento direto da filha e do marido dela nos assassinatos. Ainda não existe uma acusação formal contra Roberta e Williams, mas os investigadores dizem que o motivo do crime seria a herança a que Roberta teria direito com a morte dos pais. Um dia depois do crime, Roberta e Williams saíram do condomínio. Segundo vizinhos, foram para a casa de parentes. A casa em que eles viviam aqui era essa, um imóvel dos pais de Roberta, que ela e o marido passaram a usar depois que se casaram. Oficialmente, ainda fazia parte do patrimônio do casal assassinado. Os pais ainda tinham a casa onde foram mortos, um flat em Alphaville, que é um residencial de luxo que fica na região, e um imóvel na praia, além de seguros de vida que totalizariam mais de R$1 milhão e que teriam Roberta como beneficiária. A polícia suspeita que o planejamento do crime tenha sido dos dois, mas o autor das facadas teria sido o genro Williams. Essa versão é sustentada por várias pistas. Os 3 cachorros do casal não latiram naquela noite, sinal de que conheciam quem entrou na casa. Uma pegada descoberta no banheiro é similar à de um tênis de Williams que desapareceu. Talão de cheques, notebook, joias que estavam no corpo da vítima, nada foi roubado, o que enfraquece a versão de latrocínio. Não havia sinais de arrombamento nessa janela, o que sugere que ela foi aberta por dentro para dar a falsa impressão de invasão. O criminoso usou 2 facas para matar as vítimas. A primeira quebrou. Quando foi buscar a segunda, sabia exatamente em qual gaveta da cozinha estava, como mostram as marcas de sangue. A polícia também recebeu informações de que a relação dos pais de Roberta com o genro não eram boas. A vizinha que convivia muito com Tereza confirma que eles estavam brigados. A partir do momento que eles brigaram, a Tereza e o Wilson frequentavam a minha casa e eles não. Para não se encontrarem, para não dar brigas, né? Quem comentava isso com vocês? A Tereza. A Tereza comentava comigo. Ela era minha amiga, então ela confidenciava muitas coisas para mim.
O estopim da briga teria sido o sumiço de R$2.000 do escritório de Tereza, onde a filha Roberta também trabalhava. Ela teria acusado Williams do roubo. A filha rompeu com a mãe e foi dispensada do escritório. Desde então, teriam parado de se falar. Até agora, a polícia já ouviu mais de 60 pessoas. Os próprios suspeitos já prestaram depoimento mais de uma vez. É esperado para a semana que vem o resultado de 9 exames. Entre eles, o que vai dizer de quem eram os vestígios de sangue encontrados no banheiro da casa onde Roberta e o marido moravam. Elementos que podem ajudar a esclarecer o crime que chocou Santana de Parnaíba. E segundo uma revista semanal da semana passada, o casal que recebeu a casa quando casou dos pais para morar, eles moravam numa casa maior, como vocês viram na imagem, e os pais se mudaram para uma casa vizinha, só tinha um terreno baldio separando uma casa da outra para uma casa menor, para deixar com que o casal recém-casado morasse na casa maior deles. E é bem próxima mesmo a localização de uma casa para outra. E o delegado que investiga o assassinato tirou, aí se você olhar, eu não tenho bem certeza porque eu não estou com as imagens da revista na mão, mas essa é uma casa, tem um terreno baldio e os pais moravam logo do lado. E segundo o delegado que investiga esses assassinatos, ou melhor, o delegado que investiga os assassinatos está de férias, tirou férias, e os suspeitos contrataram, nós fomos tentar falar com eles ontem, contrataram um assessor de imprensa. A nossa equipe tentou falar com esse assessor de imprensa, contratado por Roberta e pelo Williams, e a resposta que tivemos foi que eles só se pronunciarão quando a polícia formalizar alguma denúncia contra o casal. Aí falamos com a Polícia Civil e, segundo o que apuramos ontem com fontes da Polícia Civil, no máximo em 10 dias, todas as provas e as perícias que estão sendo feitas pelo Instituto de Criminalística já terão sido analisadas e no máximo em 10 dias esse inquérito deverá estar concluído. Por isso, nesse momento, ninguém também da Polícia Civil quer dar ou pode dar qualquer informação sobre o caso. Então, e essa história, inclusive, nos lembra muito, né? Eu acho que você em casa também, o caso da família von Richthofen, né? Que o crime aconteceu em outubro de 2002. Manfred Albert e Marisa von Richthofen foram assassinados dentro de casa. E a filha do casal, Suzane, o namorado dela, e o irmão dele foram acusados do crime. E segundo a promotoria, as mortes teriam sido planejadas por Suzane. E na época a jovem chegou a dizer que os pais não aceitavam o namoro dela. Os 3 jovens confessaram o assassinato e foram denunciados pelo Ministério Público por crime de duplo homicídio triplamente qualificado, impossibilidade da defesa das vítimas e de fraude processual, por terem alterado a cena do crime, e a herança dos Richthofen está avaliada em aproximadamente R$2 milhões. Suzane e o namorado, Daniel Cravinhos, foram condenados a 39 anos de prisão. O irmão de Daniel, o Christian Cravinhos, foi condenado a 38 anos e estão cumprindo penas. Enfim, está aí mais um caso que choca a população brasileira e a gente espera que a polícia chegue realmente com as provas periciais que estão levantando aos culpados.